Boa tarde a todos, aqui é o Bruno. Eu comecei esse canal aqui em 2024 ainda para falar um pouco do meu pensamento, falar um pouco sobre o que eu leio, dizer, né, o que eu tenho a contribuir em alguma forma para a sociedade. Eu acho que a internet e o YouTube foram instrumentos que surgiram, né, no final do século passado e no começo desse século para realmente ampliar, né, o conteúdo que a população assiste no geral. Eu não sei se essa foi a intenção dos criadores do YouTube quando eles fizeram, né, acho que no começo de 2006 ou final de 2005, uma plataforma para vídeos que se tornou a maior plataforma de mídia do mundo inteiro, né, e nem sei se essa foi a intenção dos criadores da internet, né, que começa com a ARPA no começo da década de 60. A ARPA, para quem não sabe, é a agência de Research and Development do Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos, né, uma agência militar. Não sei se essa foi a intenção que eles estavam pensando quando eles estavam criando a internet, né? Quando eles instauraram a internet pela primeira vez em 1969, ou quando eles expandiram junto com a National Science Foundation em 73, né? Nem quando eles investiram ainda mais em centros de computadores na década de 80, né? Por via do Ron Paul, né, que era um senador democrata lá nos Estados Unidos. Nem sei se essa era a motivação que eles tinham quando eles privatizaram a internet na década de 90, especificamente no ato, né, da privatização das telecomunicações em 1995 sobre o governo Clinton. Né, eu nem sei se isso realmente foi a motivação desses agentes cujos interesses velados, na verdade, são bem explícitos, que é o lucro e a dominação da sociedade no geral. Né, hoje mesmo eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, né, eu fiz uma resenha sobre o ato criativo, o modo de ser, do Rick Rubin, que é um produtor e cofundador da Def Jam. Né, a Def Jam foi a principal gravadora e distribuidora de hip hop dos anos 80. Né, eles tinham atos como Run DMC, Beastie Boys, né, o Public Enemy também, o LL Cool J, o Curtis Blow. Né, e na década de 90 eles continuaram fazendo, né, fazendo artistas subirem as paradas. E o Rick Rubin foi um produtor também, ele trabalhou em álbuns do Slayer, trabalhou em álbuns do Red Hot Chili Peppers, trabalhou com o System of a Down, Pharrell Williams, Kanye West, Jay-Z no Black Album. Né? Tem vídeo de tudo isso na internet, vocês podem encontrar muito facilmente. Agora, o que eu quero falar nesse vídeo um pouco é sobre um tópico que ele levanta no livro, que é sobre refinar os nossos gostos, né? Escolher dedicadamente, delicadamente, quais conteúdos e qual tipo de arte, quais artistas a gente escuta no dia a dia, consome e assiste no dia a dia, para, né, fomentar algum tipo de criatividade no cérebro. E eu já vou falar aqui um sentido meio implícito, né? Uma ideia que fica meio em segundo plano no livro do Rick Rubin, que é a seguinte: ele é um grande agente da mídia tradicional, é um grande agente dessas grandes corporações que apenas deterioram a nossa audição, como bem diria Adorno, né, em meados do século passado, deterioram a nossa capacidade crítica, como o Habermas disse também, e não só ele, né, como o Marcuse, o Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt. Mas essa questão e toda, né, a totalidade deste problema, não preciso de autor, né, não preciso citar autor aqui para comprovar, né, a factualidade dele nos dias presentes. Eu acho que a indústria cultural, né, um termo que é meio debatido na internet sobre o verdadeiro significado e o que não deve ser, né, funciona da seguinte maneira: existem grandes corporações, existem valores culturais e existem agentes que querem forçar esses ditos valores usando dessas grandes corporações e dos instrumentos tecnológicos que existem para passar para uma massa, para o povo inteiro. Agora, o fenômeno de massa, que as pessoas não compreendem, afeta todos os seres humanos. Não existe apenas, é massa, é povo, só eles estão ficando mais burros, só eles que estão consumindo esse tipo de conteúdo piorado, esse conteúdo hiperpalatável, né? Esse conteúdo que você digere, não sente nada, não tem vontade de regurgitar porque você já está nauseado.
né? Só eles. Eu não, porque eu penso diferente, eu sou inteligente desde a nascença. Não é assim que funciona, né? O fenômeno de massa, ele nada mais é do que a perda de capacidade crítica generalizada da sociedade. Ele afeta tanto quem está na altíssima classe, né? E altíssima classe eu digo em termos de renda, não em termos de intelecto ou cognição, porque aqui no Brasil, né, isso daí se comprova o contrário sempre, né? A nossa elite brasileira nada mais são do que gente letrada que nunca leu um livro de verdade na vida, que não tem cultura, são vendidos aos valores estrangeiros, que querem, na verdade, acabar com o Brasil, acabar com os recursos naturais, acabar com a identidade nacional formada desde a Semana de 22 de arte moderna do século passado, acabar com qualquer plano de desenvolvimento começado pela Revolução de 30 do Getúlio Vargas e continuada depois com o JK, acabar com a felicidade desse povo que, né, existe por essência, né? Mas tudo bem, isso aí fica para outra parte. Mas o fenômeno de massa, ele afeta a gente quando o nível do debate público, ele é piorado pelo uso disso daqui, do celular, das redes sociais, né, da gente não conseguir mais escutar o próximo sem ficar preso à tela, da gente assistir filmes que são lançados pela Netflix e de repente, nossa, é profundo. Não, não pode ser profundo, porque foi lançado pela Netflix. Não, não pode ser profundo, porque o diretor é financiado por US$ 1 trilhão. Não, nada pode ser profundo se tem o dedo do dinheiro no meio. Não pode nada ser profundo se não tem um quê de crítica dentro de toda essa caracterização. E é isso que as pessoas precisam entender, e é por isso que a gente precisa, enquanto indivíduos que não têm poderes maiores para mudar o curso da história, perceber, né, para realmente a gente decidir sofisticar o nosso gosto, refinar as nossas escolhas e decidir pela última vez, né, seguir um caminho mais independente, sem ligar para a opinião alheia, sem ligar para a opinião de influencer que nunca leu um livro na vida, né, sem ligar para essas brigazinhas ridículas que existem na internet, seja na política, no futebol, na religião, no Orkut, no Facebook ou no Yahoo. Não interessa a plataforma, isso tudo é uma ilusão, não existe liberdade de expressão neste mundo, até porque este mundo é dominado por corporações trilionárias e não é novidade isso. Vocês que pensam que, nossa, descobri a verdade da vida porque eu descobri que o Google é uma empresa que detém tudo. Não, não é verdade. O capitalismo monopolista começa em meados do século XIX. Marx, em 1868, eu acho, lança o Capital, já falava sobre o curso natural do capitalismo, que é um e simples. A tendência do capital é se concentrar e acumular. Essa é a tendência do capital. Quando ele escreveu isso, ele estava falando sobre as fábricas, sobre as indústrias. Ou seja, uma produtora, por exemplo, de algodão na Inglaterra, ela ia fazer de tudo para ser monopolista, né? Ela ia comprar outra fábrica, né? Centralizando, na verdade, é a concentração e a centralização. Desculpa pelo erro aqui intelectual, né? Eles iam comprar as outras fábricas, eles iam fazer de tudo para destituir o concorrente deles existir no mesmo mercado, para eles poderem forçar os preços que eles queriam, para eles não terem outra pessoa vendendo o mesmo produto e assim eles terem poderes sobre os consumidores. Isso é algo natural do nosso sistema produtivo e não há algo mais básico, não há algo mais simples e não há algo mais totalizante do que o sistema produtivo que a gente vive, que a gente existe sobre. Né? Porque se vocês pensam na vida cotidiana da maneira mais concisa, né, na mais concisa e profunda possível, ela significa toda a filosofia, ela significa toda a economia. Não é taxa de juros que determina a inflação, não é taxa de câmbio que vai mudar o país inteiro, né? Não é um déficit primário que vai realmente fazer com que a saúde financeira do governo esteja estabelecida e dessa forma a gente consegue investir no setor privado. Isso aí é tudo balela, mas isso daí também serve para a filosofia,
também serve para a cultura, também serve para qualquer outro aspecto, porque o que domina a vida cotidiana é o nosso sistema produtivo, é a maneira pela qual os humanos se relacionam, é a maneira pela qual os humanos reproduzem, é o metabolismo societário que vai definir as maneiras que a sociedade corre para o futuro. Então, dessa forma, se a gente não se ater ao conteúdo de qualidade, se a gente não se ater a uma variedade de sons diferentes, né, explicadas pela música, se a gente não se ater aos filmes que realmente dizem algo para o nosso interior, se a gente não se ater aos livros que realmente nos fazem pensar, a gente vai cair como a extrema-direita existe. A gente vai cair no mesmo barco que eles, a gente vai cair no mesmo oceano que eles. E numa tempestade, todo mundo sofre da mesma forma. O importante é você não entrar na tempestade. Né? Eu acho que um vídeo desse deve ser feito porque, ao mesmo tempo que isso tudo existe, a internet é uma tecnologia que deu acesso para qualquer um que queira a tudo que existe no mundo. Você pode encontrar qualquer livro que você queira no mundo inteiro e baixar ele em questão de minutos. Você pode encontrar qualquer filme que você queira, seja lá de qual época ou região geográfica, e baixá-lo em segundos. Né? Não estou fazendo aqui uma apologia à pirataria, até porque é crime, eu não quero realmente dizer explicitamente aqui que eu cometo crime, não cometo crime, tá bom? Mas se você tem, né, um mínimo de expertise na internet, você consegue encontrar essas coisas de uma maneira muito fácil e que nunca antes foi possível na humanidade. Né? Se um aluno brasileiro quisesse estudar filosofia na década de 20, ele tinha que viajar para a França, não tinha universidade aqui. Agora, se ele fosse viajar para a França, ele seria restrito aos livros que tinha na biblioteca da faculdade dele. Ou seja, qualquer faculdade de filosofia no Brasil hoje em dia é melhor do que a faculdade que existia anteriormente. E se as pessoas hoje em dia elas desconfiam tanto dos professores universitários, se desconfiam tanto das instituições universitárias, o que eles estão dizendo na verdade é que eles desconfiam do intelecto como uma maneira geral, porque o aluno em si ele tem o livre-arbítrio de ir atrás de qualquer livro que ele tem o interesse em ler. Né? Qualquer ser humano, seja jovem ou velho, né, adulto, adolescente, criança ou até um bebê, pode escutar qualquer álbum que existe no mundo inteiro. O YouTube, que não é pirataria, tem todas as músicas do mundo que você pode procurar. Você pode saber a história de cada artista do mundo inteiro, porque existem documentários feitos, existem pessoas que fazem vídeos, né, fazendo uma curadoria sobre aquele estilo de conteúdo. Então, assim, é óbvio que os problemas eles estão se amontoando na vida e estão amassando, né, o tempo da pessoa ordinária. Mas essa é a tendência natural do capitalismo. Tempo é dinheiro no sentido mais profundo de possível. Porque o capitalismo funciona sobre o crédito, e o crédito nada mais é do que o nosso futuro. E se o crédito que a gente não consegue pagar mais está nas mãos de bancos privados, cuja única intenção é lucrar cada vez mais, então o nosso futuro nada mais é do que um passado, tá bom? Então, assim, meu interesse em fazer um vídeo como esse já tá, né? Meu canal começou assim, é só ver meus vídeos mais antigos. Então, por favor, queiram a vida, queiram a arte, porque essa de verdade é a resposta. Este é o modo de ser crítico, é entender as entrelinhas, é entender o mundo que te contorna. E você não pode ser cerceado pelas limitações impostas, né, por uma sociedade tão nefasta, porque a própria sociedade não tem controle dela. Né? O que é a sociedade além de um conceito tão vasto que é incompreensível? Né? O que é o status quo, né, além de um conceito que a gente não consegue entender e que eles não querem que a gente entenda? Né? Então é isso, muito obrigado a todos que escutam, até mais.